Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. É uma satisfação, uma alegria estar com vocês outra vez. Estamos aqui ao vivo dos estúdios do Instituto Vida para Todos, na sala JASP da Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, Brasil. Estamos aqui na mensagem 39, na parte 4 do tema Sobre mim repousa o poder de Cristo. Estamos falando sobre a situação atual, os sofrimentos que os irmãos estão passando. Muitos questionavam, até questionam, por que estamos passando por isso? Por que o Senhor atende algumas orações, outras orações não atende? Por que nós oramos na oração de guerra para o fim da pandemia, mas a pandemia ainda continua? Então nós procuramos explicar com detalhes. Essa já é a quarta semana que nós falamos sobre isso. Na verdade, antes desse tema, sobre mim repousa o poder de Cristo, nós tivemos mais 3 semanas, sobre esse assunto. Então já estamos indo para quase 7 semanas, 7 mensagens sobre este assunto, que é um assunto assim que nós no passado nunca abordamos com detalhes, mas por causa da situação atual, o Senhor nos deu o sentimento de poder explicar para os irmãos, inclusive o assunto de onde estão aqueles que dormiram no Senhor. Nós explicamos com bastante detalhe para os irmãos, para que os irmãos se sintam consolados. O objetivo de todas essas mensagens, irmãos, é para o Senhor nos consolar, o Senhor nos encorajar, esclarecer mais a nossa visão e também abreviar o tempo de recuperação, o tempo de restauração do nosso estado espiritual, emocional, psicológico e também estado físico. No estado físico, é claro, precisamos ser curados das enfermidades, e também quando o nosso psicológico, o nosso emocional é afetado, isso também gera algumas enfermidades físicas que são chamadas de enfermidades psicossomáticas. Nós somos um ser bastante complexo, né, irmãos? Nós temos 3 partes, espírito, alma e corpo, e está tudo interligado. Aqueles que não têm a vida de Deus, aqueles que não têm a vida do Senhor Jesus, lhes falta a parte do espírito, que é a parte chave para equilibrar, para curar. A cura é algo divino, e a cura vem do nosso espírito, satura a nossa alma e também alcança o nosso corpo. Por isso que é importante, queridos irmãos, nós estarmos bem espiritualmente. E esse é o objetivo dessas palavras que nós temos falado com os irmãos. Eu não quero dar nenhum tom de pregação, nem uma mensagem, mas conversar com os irmãos, para os irmãos se conscientizarem do que está acontecendo. E Deus, eu vou repetir, irmãos, algumas coisas eu vou repetir, Deus não está alheio dos nossos sofrimentos, pelo contrário, Ele está bem a par do que você e eu estamos experimentando, do que muitos irmãos estão experimentando, porque Ele foi um homem, Ele sabe o que é padecer, Ele assumiu a forma humana, Ele assumiu carne e sangue, e nós vemos em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 4, que Ele hoje se qualifica como nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote, porque Ele foi tentado em todas as coisas, Ele experimentou todas as coisas da vida humana, mas sem pecado, e Ele venceu. E essa vida vencedora hoje está dentro de nós, está dentro de você e de mim, e se nós nos apegarmos a Ele, nós podemos vencer. Também falamos um pouco sobre a vontade soberana de Deus, que é algo bastante difícil para um ser humano entender. Nós que somos tão finitos, nós que estamos presos nessa tridimensionalidade e também presos na linha do tempo, para nós é muito difícil entender a vontade soberana de Deus. Mas nós que temos a Deus,
nós que cremos em Deus, nós precisamos continuar crendo nele e saber que Ele está no controle de todas as coisas. E isso nos traz paz. Senão, irmão, nós não vamos ter paz. Muitos de nós perdemos entes queridos, eu mesmo perdi vários entes queridos, e o que mais doeu foi a filha, que minha esposa e eu perdemos anos atrás, no ano 2000, e até hoje isso dói em nós, mas nós aprendemos a nos submeter à vontade soberana de Deus, e é isso que nos traz paz. Então, na semana passada, nós terminamos, queridos irmãos, com os versículos de 2 Coríntios capítulo 12. Então, vou retomar a partir desses versículos. Nós mostramos para os irmãos, em todas essas semanas, que desde os primórdios, em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o povo de Deus é um povo que sofre, porque todos que fazem a vontade de Deus serão atacados por aqueles que pertencem às hostes do inimigo. O próprio Satanás, com seus exércitos, nos atacam, porque o inimigo não tem interesse nenhum que a vontade de Deus se realize, e hoje, no contexto atual em que vivemos, o inimigo de Deus não tem interesse nenhum. Na verdade, ele está muito assustado, porque o tempo dele está chegando, o tempo do fim dele está chegando, e ele vai fazer de tudo para nos neutralizar, para nos derrotar, ele quer prolongar o tempo de ação dele aqui na terra. Então nós estamos às vésperas da vinda do Senhor, e nós precisamos estar conscientes da estratégia do inimigo, e nos unir mais do que nunca, e nos engajarmos mais do que nunca, na missão que Deus deu para nós, que Deus deu para a igreja. Que missão é essa? É o Evangelho. O Evangelho, nós também gastamos muitas semanas falando do Evangelho, vocês se lembram, né? O Evangelho da glória de Deus, o Evangelho de Paulo. Nós falamos que a Bíblia inteira, na verdade toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, a linha subjacente, a linha principal é o Evangelho. Todas as epístolas de Paulo têm como tema principal, talvez aparentemente parece que não é, mas o que realmente sustenta tudo que Paulo escreveu é o Evangelho. A vida de Paulo foi uma vida de Evangelho. Essa também deve ser a nossa vida. Então hoje, graças ao Senhor, o Evangelho com o qual estamos envolvidos inclui a pregação do Evangelho nas ruas, inclui o Posso Orar por Você, inclui a pregação do Evangelho nos encontros da família, inclui a pregação do Evangelho, falar de Jesus, orar pelas pessoas no trabalho, quando a gente vai para o açougue, para a farmácia, numa loja. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades para pregar o Evangelho. E essa é a nossa vida, né? Claro, nós temos soldados de elite, uns 300 colportores dinâmicos que estão na rua todos os dias. Eles foram treinados para isso, e talvez você fale assim, isso não é para mim, eu não consigo. Não, irmãos, hoje nós temos igreja saindo, temos o Avança Jovem, temos o Avança Sênior, é algo novo, temos Avança Meia Idade, né? Temos Avança Irmãs, Avança Profissionais, ou seja, nós não temos desculpa, todos nós podemos nos envolver. Talvez nós não fiquemos na rua 8 a 10 horas por dia, né? Semeando livros e orando rapidamente com eficiência, mas nós gastamos mais tempo, nós conversamos com as pessoas, nós levamos as pessoas a orar e a receber o Senhor Jesus, e também nós podemos nos envolver com a rede de cuidados para consolidar o fruto dos colportores dinâmicos. Você sabe que os colportores dinâmicos não têm muito tempo, o tempo é tudo para eles, então eles oram pelas pessoas, semeiam um livro e passam para outro. Então a pessoa que recebe a oração fica tocada, e talvez não tenham tido tempo de receber o Senhor Jesus, de ser salvo, e se deixarmos assim a pessoa vai se perder. Por isso que entra a rede de cuidados, para nós pegarmos o nome dessas pessoas que se mostraram interessadas, e daí nós contatarmos essas pessoas, daí nós temos mais tempo de passar para essas pessoas as boas novas, a verdade do Evangelho,
quem é Jesus Cristo, a salvação do Senhor, o perdão dos nossos pecados, receber Jesus Cristo para nascer de novo, o batismo, tudo isso leva tempo, e é isso, e nós temos tido muitas notícias de batismo nas igrejas, ó Senhor, no meio da pandemia, batismo nas igrejas, isso é glorioso. Então, queridos irmãos, essa é a nossa vida, mas nós sabemos que por causa dos ataques do inimigo, muitos de nós que estávamos na linha de frente, tivemos de retroceder um pouquinho, temporariamente, ouçam, temporariamente, para nos recuperarmos, especialmente os que perderam entes queridos, e tem aqueles que não entendem a situação. Por que isso? Por que nós estamos sofrendo isso? E daí ficam com dúvidas e ficam desencorajados. Por isso que nós estamos compartilhando essa palavra, para mostrar para os irmãos que Deus não está alheio, Deus sabe, e Deus quer curar você, Deus quer restaurar você, Deus quer levar você de volta para a linha de frente, para que nós possamos continuar cumprindo a missão pela qual nós estamos aqui na terra. Deus nos chamou para uma missão. Então nós queremos também apagar certos conceitos errados de quem é fraco, quem é forte. Deus não faz distinção disso. Isso não deve ser motivo para nós levantarmos barreiras, levantar barreiras e também nos dividirmos, formar partidos, nada disso. O inimigo quer se aproveitar disso. Toda vez que Deus quer fazer algo, o inimigo quer aproveitar aquilo para levantar barreiras entre nós. Muitos daqueles que são fortes podem ser fortes hoje, mas amanhã ninguém sabe. Pode enfraquecer, pode cair, pode sofrer um ataque e enfraquecer. Eu já passei muitas vezes por isso, momentos longos de força, de poder, tudo, mas de repente vem uma situação e daí eu me enfraqueço e fica um tempo fraco. E é nesse momento que nós vemos a preciosidade da igreja, dos irmãos orando por nós, dos irmãos nos sustentando em oração. E aí que entra a rede de cuidados. A rede de cuidados não é só para irmãos novos, a rede de cuidados é para todos os irmãos. Vocês sabem, nós temos hoje milhares de irmãos que pararam de reunir. Não só ultimamente, estou dizendo ao longo dos últimos 5, 10, 15 anos, se você for contar o número de irmãos que pararam de reunir por diferentes causas, nós temos milhares. A rede de cuidados também é para eles, precisamos chamá-los, ligar para eles e tentar restaurar o máximo possível. Essas são aquelas ovelhas perdidas, que o Senhor Jesus já deu vários exemplos, que o pastor deixa as 99 e vai buscar a ovelha que está perdida. E nós temos hoje testemunhos de irmãos e irmãs da rede de cuidados ligando para aqueles irmãos, fizeram uma lista e viram ali centenas de irmãos que pararam de reunir e ligaram para essas pessoas e muitas delas voltaram a se reunir. Recentemente ouvi notícias de irmãos que tinham parado, mas hoje estão reunindo normalmente, mas que alegria, irmãos. Tudo isso, irmãos, é a nossa missão, é a nossa função. Vamos falar um pouquinho mais, irmãos, da experiência. Eu quero hoje à noite, vamos ver se hoje à noite a gente consegue concluir essa série, né, irmãos? 2 Coríntios capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 7, fala assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Paulo tinha muitas revelações, e ele recebeu a revelação de Deus. Deus o levou no Espírito para o terceiro céu, e ele também foi visitar o paraíso, que fica no Hades, debaixo da terra. Então Paulo eu acho que é a única pessoa em todas as eras que teve uma visão completa do universo, o céu, a terra e debaixo da terra. E isso seria um objetivo, né? Uma razão para ele se gloriar, se ensoberbecer, se orgulhar. Então Deus cuidou desse assunto, para que ele não se orgulhasse. Isso Paulo reconheceu, né? Ele mesmo escreveu isso, Deus não falou isso para ele, mas ele reconheceu isso, para que não me
ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Eu já expliquei, esse espinho não é um espinho de roseira, né? Não é uma ferpa de madeira, não. Esse espinho era uma estaca desse tamanho, que doía demais. Mensageiro de Satanás, esse espinho na carne, que Paulo considerava como mensageiro de Satanás para me esbofetear, para lembrar sempre a Paulo, a fim de que não me exalte. Então, toda vez que vinha a tentação de se exaltar, daí esse espinho agia, e ele se lembrava, eu tenho esse espinho na carne, isso é para nos humilhar. Talvez muitos de nós, muitos de vocês, inclusive eu, todos nós temos algum espinho na carne. Deus sabe. Talvez nem todos saibam, mas você sabe. E Deus sabe. E muitas vezes esse espinho dói demais. E muitas vezes você fala para Deus, Deus, não aguento mais. Talvez alguns mais íntimos de você, sua família, sua esposa, seu marido, sabem. Talvez nem os filhos saibam. E às vezes a gente tem vergonha de falar desse espinho na carne. Talvez você tenha certa posição na igreja, certa função na igreja, você está em destaque na igreja. Puxa, seria uma vergonha eu demonstrar fraqueza. Então muitas vezes a gente põe uma fachada, irmãos. Ontem à noite, na live, eu tive o privilégio ontem à noite de ter participado da live do irmão Pedro Dong, e a gente conversou sobre muitos assuntos bem íntimos, Muitas vezes a gente põe uma fachada, irmãos? De que somos fortes, impenetráveis, invulneráveis, quando na verdade não somos tão fortes assim. E isso a gente comprova, isso a gente vê. Tem irmãos que por anos demonstraram ser fortes, ou pelo menos aparentaram ser fortes, e de repente vem uma situação, daí cai e se enfraquece, e às vezes até deixa de se reunir, e até se afasta da vida da igreja. Então, queridos irmãos, esse espinho na carne tem um objetivo. Deus quer nos humilhar, no bom sentido, para nós dependermos mais dele. A frase seguinte, no versículo 8, Paulo fala que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que afastasse, tirasse esse espinho dele. Mas daí no versículo 9 vem a resposta do Senhor, que eu sinto, irmãos, que é a resposta que o Senhor está dando para você. Deu para você talvez já ouviu essa resposta do Senhor, ou talvez o Senhor está dando essa resposta para você através dessas palavras que nós temos falado nessas últimas semanas. Então o Senhor me disse, Paulo escreveu aqui o seu testemunho, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso parece algo assim, um conflito, um conflito. Todos nós cristãos queremos ser fortes, aparentar força, estar sempre a 1000 por hora. Isso parece ser um dilema, irmãos? Como é que é isso? A minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho, eu vou te dar a minha graça. Irmãos, essa frase, quem ouvir essa frase tem que se sentir privilegiado, porque Deus somente fala isso para quem tem intimidade com Ele. Não tenha medo de reconhecer diante do Senhor a sua fraqueza. Nesse momento de pandemia, de isolamento social, talvez muitos de vocês que no passado se julgavam muito fortes, agora de repente foram expostos. Eu passei por isso também. De repente eu vi que eu não sou tão forte assim. E eu estou passando por, entre aspas, crises, conflitos. Ainda mais quando o Senhor leva alguém que nós amamos da nossa família. Daí o conflito vem. Por que Deus fez isso? Como Deus pode fazer uma coisa dessas?
E a situação da igreja, a situação do trabalho, eu não preciso repetir, já falamos isso muitas vezes. Situação na família, situação dos filhos em casa. Coisas que antes eu não sabia que existia, agora apareceu. Deus usou essa pandemia, esse isolamento social para expor muitas coisas que estavam enterradas. Mas Deus trouxe tudo à luz. Deus expôs tudo. Para quê? Para nós, para você e eu, dependermos mais dele, conhecermos mais a nós mesmos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, hoje eu me conheço mais, esse ano e meio de pandemia me fez me conhecer mais, conhecer as minhas fragilidades, minhas fraquezas, a minha vulnerabilidade. Vocês talvez pensem, o irmão Esdra é muito forte. Não sou tão forte assim, irmãos, eu sou igual a vocês, sou vulnerável também. Eu tenho uma mente também, uma emoção, que tem limites. Tem às vezes, chegam momentos, irmãos, que eu sinto que cheguei no ponto de ruptura quase. A pressão muito grande. Muita responsabilidade, muitos irmãos para cuidar, e eu me sinto incapaz às vezes. Eu até digo para Deus, Deus, por que eu? E daí Deus responde, por que não você? A minha graça te basta. Muitas vezes nós queremos depender da nossa força, sabe? Manter aquela fachada de irmão forte, irmão que nunca tem fraqueza. Irmãos, vamos deixar isso de lado. Deus não está interessado em que mantenhamos fachadas, Deus quer que sejamos sinceros. É que nem o pai sente o maior prazer quando o filhinho fala, papai, eu preciso de você, e estende a mão e deixa o pai segurar na mão dele. Não é você pegar na mão de Deus, é Deus pegar na sua mão. Porque se você pega na mão de Deus, você pode soltar, mas se Deus pega na sua mão, Ele nunca vai soltar a mão. Deus quer a nossa dependência dEle. Esse é o princípio de invocar o nome do Senhor. Por que invocamos o nome do Senhor? Para dizer para Ele que eu preciso dEle. Quem acha que não precisa de Deus, raramente invoca o nome do Senhor. E invocar não é da boca para fora. Quando eu digo, ó Senhor Jesus, é porque eu, como está em Gênesis capítulo 4, eu percebo que sou frágil e mortal, sou vulnerável, e que eu não sou tão forte assim. Eu preciso do meu irmão primogênito para me defender, com ele estou a salvo. Eu preciso de Jesus no meu barco. Com Jesus no meu barco, pode vir tempestade, pode vir ondas, ventos, eu estou seguro. Mas se Jesus não estiver no meu barco, por melhor marinheiro que eu seja, o barco pode afundar. Então, por causa disto, versículo 8, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Puxa, que precioso, né, irmãos? Deus quer aperfeiçoar o poder dele em mim e em você. E quando você se sente forte, você acha que é forte, o poder de Deus não tem vez em nós. Não tem como se aperfeiçoar em nós. Mas no momento em que eu me sinto fraco, aí eu dependo do Senhor. A palavra é dependência. Dom Pedro I proclamou independência ou morte, na proclamação da independência, dia 7 de setembro de 1822. Independência ou morte. Mas hoje, irmãos, a nossa declaração é dependência ou morte. Ou eu dependo de Deus, do Senhor, ou eu morro. Eu não quero ser independente de Deus. O princípio satânico é independência. Você pode ver, irmãos, no mundo, o jovem, a criancinha dependia do pai, mas quando chega a ser adolescente, ele quer independência.
E quando é um jovem, se não tiver Deus, é claro, ele quer independência. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é nem tanto, mas nos Estados Unidos, o sonho de um adolescente é chegar aos 18 anos, porque quando chega a 18 anos ele sai de casa, vai morar sozinho, é independência. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, daí Paulo reconhece, com alegria, eu mais me gloriarei nas fraquezas. Eu não tenho vergonha de dizer que sou fraco. Irmão, sabe, irmão, não precisa, você, irmão e irmã, passando pelo sofrimento que passa hoje, eu sei que tem também um bom número de irmãos que estão muito fortes, que Deus abençoe e continue dando força para vocês, mas se por acaso um dia acontecer alguma coisa e você se enfraquecer, saiba que a graça de Deus está aí para você. Eu não conheço nenhum irmão que permaneceu forte o tempo todo. Eu quero dar um testemunho, até o irmão Dong teve momentos de fraqueza, em que ele chorou no quarto da casa do irmão onde estavam hospedados, ou no quarto do hotel. Eu vi o irmão Dong chorar. Às vezes ele até desesperava da própria vida. Isso aqui são coisas, Senhor, são coisas bem íntimas que a gente não fala para os irmãos. Mas eu vi um servo de Deus que era humano, que dependia muito do Senhor, e ele só conseguia invocar. Por causa de notícias que eu via das igrejas, às vezes também por causa da fragilidade física pela qual ele estava passando, ele dependia do Senhor e pedia para eu orar com ele. Irmãos, não é vergonha demonstrar fraqueza. Seria tolice manter uma fachada de ser forte, daí o Senhor não consegue nos alcançar. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse. Nós explicamos no final da mensagem passada, sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa palavra repousar, literalmente é tabernacular, fazer um tabernáculo. E o que é tabernáculo? É uma tenda, é uma barraca. Eu vou me gloriar mais nas minhas fraquezas. Para quê? Porque quando eu sou fraco, daí vem o Senhor e arma uma tenda, uma barraca do poder de Cristo sobre mim. Irmãos queridos, que imaginem isso, irmãos. Você no momento de fraqueza está descoberto, não tem proteção, e você invoca o nome do Senhor, daí vem o Senhor e arma uma barraca sobre você, para proteger você, para cobrir você, e essa barraca é a barraca do poder de Cristo. Daí versículo 10, Paulo fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, no que os outros me acusam, nas difamações, calúnias, nas necessidades. Quantas necessidades nós temos, não é verdade? Deus sabe das suas necessidades. Seja na família, seja no trabalho, seja financeiro, seja emocional, Deus sabe. Nas perseguições, você serve a Deus, mas vem perseguições humanas, perseguições satânicas, nas angústias, e a gente fica angustiado, é algo psicológico, mas tudo é por amor de Cristo. Se não é por amor de Cristo, é tudo vão, mas eu tenho certeza absoluta, queridos irmãos, de que tudo que você está sofrendo hoje é por amor de Cristo, e Deus se lembra disso, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque eu vou explicar de novo, com uma ilustração humana. Uma criancinha, o pai está lá, a criancinha está aqui, e a criancinha quer mostrar que é forte, daí vem uma situação de perigo, e ela não quer demonstrar fraqueza, não pede socorro, daí cai no perigo e se machuca. Mas quando a criança reconhece que é fraca e precisa de proteção, quando vê uma situação de perigo, a criança chama o pai. Papai,
Daí o pai vem correndo e ele se agarra ao pai e ele é protegido. Por quê? Porque ele sabe que é fraca. Mas quando o pai abraça o filho, segura o filho, daí ele é forte, porque o pai é a sua força. A minha força não está em mim, a minha força está em Deus, está em Cristo. Quando eu sou fraco, aí eu invoco o nome do Senhor, aí eu me apego a Ele, aí que sou forte. Sem Cristo, eu não sou nada. Com Cristo, eu sou forte. Por isso que essa frase é muito preciosa. Quando sou fraco, então é que sou forte. Porque daí Cristo arma sobre mim essa barraca de proteção do poder de Cristo. Sabe, queridos irmãos, isso vai na contramão do que é pregado hoje nas igrejas cristãs. Hoje só se fala de prosperidade, pare de sofrer, forçam Deus a curar, fazem campanhas de cura e tudo. Deus cura? Claro que Deus cura. E nós mesmos temos experimentado muitos milagres, mas através da oração dos irmãos. Nós não fazemos campanhas de cura. A cura tem que ser pela graça. Os grandes homens de Deus, Paulo, esse espinho que ele tinha na carne, os estudiosos até hoje não conseguem definir o que é, mas alguns falaram que era uma enfermidade que ele tinha, uma ou duas enfermidades, diferentes tipos de enfermidades. E nós vimos também, irmãos, por exemplos que nós demos nas últimas reuniões, que no começo do ministério dos apóstolos em Atos havia muitos milagres, mas no final de Atos os milagres já minguaram. Os milagres diminuíram de intensidade e quantidade. Por quê? Porque já havia a revelação da palavra de Deus. Até mesmo hoje, nos países onde não há palavra de Deus, não há Bíblia, nos países totalitários, onde é proibida a entrada da Bíblia, ainda há milagres, porque os milagres são para demonstrar, para provar para aqueles que ouvem o Evangelho, de que aqueles que estão ministrando a palavra são enviados de Deus. É para confirmar. Mas onde já está a palavra, onde já está a Bíblia, aí os milagres diminuem. E Hebreus nos falam que esses poderes de milagre são da era vindoura, são da era do reino, não é para esta era. Mas Deus permite que esses poderes sejam tomados emprestados para a era presente, para confirmar a sua palavra. Um dia ainda poderemos falar mais detalhadamente sobre isso. O que Deus quer, quando a igreja começou a amadurecer mais, no final de Atos dos Apóstolos, quando a revelação divina, quando a palavra profética já estava mais difundida e já tinha as epístolas escritas com a revelação da economia neotestamentária de Deus. Deus, então, mudou, fez uma transição para a graça. Deus hoje valoriza, Deus quer fazer um trabalho da vida interior em nós, por meio do sofrimento. Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. Deus está preparando a igreja para o reino. E esse sofrimento é para nós desfrutarmos graça e vida. Nesse tempo do fim, mesmo no tempo do apóstolo Paulo, no final do ministério dele, havia menos poder do dom exterior, menos dom e menos poderes milagrosos. Não se falava mais do lenço de Paulo, não se falava mais do avental dele ou do casaco dele. Timóteo teve que tomar um remédio, tomar vinho para curar o seu estômago. Trófimo não foi curado, foi deixado aí doente no leito, deitado lá, e Paulo e os companheiros dele foram embora. Então, e o próprio Paulo falou, que Deus falou para ele, a minha graça te basta. Então, nos dias de hoje, nessa era do declínio da igreja, e nessa era dos sofrimentos da igreja, muito mais agora que esses sofrimentos foram intensificados,
O que Deus quer fazer é fazer você e eu, queridos irmãos. E isso é uma visão que nós queremos passar para vocês e que vocês possam se apegar a isso. Nós precisamos mais hoje de quê? Mais da graça e vida. Deus quer que você experimente mais da graça e vida, porque é isso que vai fazer de você um vencedor. Em vez de depender só do dom e do poder milagroso. Já falamos muitas vezes aqueles 10 leprosos que Jesus curou, só um voltou. Os outros 9 simplesmente foram embora. E o próprio Jesus, no Evangelho de João, bem no começo, fala que ele não se confiava a esses que iam atrás do pão, porque Jesus os alimentava com pão, porque ele sabia o que era a natureza humana. Ser curado milagrosamente não faz crescer em vida. A pessoa pode ser curada e voltar novamente àquela vida anterior. Mas desfrutar a graça e a vida do Senhor é algo profundo, é algo que nos faz amadurecer. Então, Deus poderia, irmãos, para muitos casos nossos, do nosso sofrimento, vir com milagres. Eu vou dizer, ainda existem milagres. Para muitos de vocês, acho que vocês experimentaram um milagre. Mas eu vou dizer assim, isso não é uma coisa generalizada. Deus prefere, se houver uma possibilidade de cura, Deus cura, e Deus curar milagrosamente ou curar pela graça e vida, Deus prefere hoje curar pela graça e vida, porque depois da sua cura, você terá amadurecido mais. Milagre, dons e milagres, ou dons e poderes milagrosos, são a porta larga e o caminho espaçoso. Mas a vida e graça são uma porta estreita e o caminho apertado, mas é o que conduz para a vida. Jesus andou nesse caminho, e nós que somos discípulos do Senhor, também estamos nesse caminho. E eu dei muitos exemplos na Bíblia, no Antigo Testamento, de Hebreus 11, dos heróis da fé, especialmente naquela parte final, aqueles que foram cerrados ao meio, aqueles que morreram, aqueles que foram açoitados, e não houve resposta de Deus. Todos nós gostamos de ser aqueles primeiros, os heróis da fé, mas Deus é equilibrado. No final, inclusive, nem se mencionam nomes daqueles heróis da fé no final de Hebreus 11. Todos nós conhecemos Abraão, Noé, José, Samuel, mas aqueles que estão no final de Hebreus 11, aqueles heróis da fé, nem os nomes deles, eles são anônimos, sofreram no anonimato, mas eles são vencedores. Hoje também, Deus quer que nós cresçamos. Mateus 11, espero que essa palavra de Mateus 11, que todos conhecemos, seja um consolo para todos nós. Jesus fala para nós, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio pode ser pela cura, e nós cremos que Deus ainda cura. Nós temos muitos irmãos que tiveram Covid e foram curados, milagrosamente. Outros tiveram que experimentar muita graça e muita vida, sofreram fisicamente, sofreram psicologicamente. E hoje são irmãos, e nós recebemos muitas mensagens, e eles falaram assim, irmãos, depois de ter passado por tantos sofrimentos, físicos e psicológicos, até hoje estão com sequelas emocionais, psicológicas. Sabe o que os irmãos falaram? Hoje eu sinto mais empatia, consigo entender mais a dor dos irmãos. Então, e eu vos aliviarei, Jesus disse, e às vezes o alívio é pela graça e pela vida. É como o exemplo que eu dei, Jesus não tirou a pedra do meio do rio. O alívio não foi tirar a pedra do meio do rio, o alívio foi fazer subir o nível da água e a gente passar por cima.
Quando passa por cima a gente fala, ufa, que alívio, mas a pedra não foi tirada. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Deus quer dar descanso para a sua alma, queridos irmãos, e nós temos falado, não existe coisa mais preciosa do que servir a Deus no descanso. Você não está lá se debatendo, esperneando para servir a Deus. Você sabe quem você está servindo e você serve a Ele. E você serve a Ele na graça, no desfrute. Louvado seja o Senhor. Então, e achareis descanso para a vossa alma. Deus quer que nós descansemos nele. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Eu vou falar um pouquinho agora, irmãos. Na semana passada falei um pouquinho, e eu quero falar um pouquinho mais hoje sobre o nosso conceito de fraqueza e ser fraco. Muitas vezes nós rotulamos os irmãos, quem é fraco, quem é forte. Eu acho que essa pandemia, irmãos, e também esse isolamento social, com todas as suas consequências e ramificações, nos fizeram mudar um pouco de ideia. Mudou os nossos pensamentos, mudou os nossos conceitos. Eu vou ler novamente, irmãos, alguns versículos que eu li na semana passada, eu vou ler de novo hoje. 1 Coríntios, capítulo 2. Esses versículos foram escritos por Paulo. Eu até gostaria de perguntar para os irmãos, como é que você imagina Paulo? Uma pessoa super forte? Aparentemente sim. Quando apedrejavam os cristãos, até mesmo quando apedrejaram a Estevão, Paulo era um jovem, e ele guardava as roupas, porque ele era, talvez, não tinha idade suficiente para apedrejar os outros, então ele guardava as roupas daqueles que apedrejavam a Estevão, e ele concordava com isso. E a Bíblia fala que ele respirava ameaças contra os cristãos depois, e ia atrás, perseguia os cristãos. Ele era muito forte. Inclusive o nome dele, Saulo, quer dizer o grande. Mais tarde o nome dele foi mudado para Paulo, que quer dizer o pequeno. É porque houve transformação nele. Mesmo no início do ministério dele, ele demonstrava-se muito forte. Milagres acontecendo através dele. Ele brigando com Barnabé, rejeitando o jovem Marcos, João Marcos, não queria levá-lo na segunda vez. Mas se você acompanhar a história de Paulo, através das suas epístolas, à medida que ele ia avançando, à medida que o ministério dele ia progredindo, você nota um Paulo cada vez mais fraco, entre aspas. Um Paulo cada vez mais dependente do Senhor. Antes eles falavam que ele era irrepreensível, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Daí ele se gabava do que ele fazia. Mas no final do ministério dele, o que ele dizia? Ele até falou o seguinte: eu trabalhei muito mais do que qualquer um dos apóstolos. Em 2 Coríntios ele fala isso. Todavia não eu, mas a graça de Cristo comigo. Aquele Paulo forte não estava mais lá. Ele era alguém que reconhecia que se não fosse pela graça de Deus, ele não subsistiria. E é isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Eu quero dar um testemunho pessoal. No início do meu serviço a Deus, eu era muito forte. Eu me julgava, eu tinha esse vício da perfeição, do perfeccionismo, era muito perfeccionista,
exigia, cobrava de todo mundo. Eu me achava forte. Mas hoje que estou mais velho, passado tanto tempo, depois de ter ferido muitos irmãos, machucado muitos irmãos, e eu espero que até o Senhor voltar todos sejam curados, e eu já pedi perdão para muitos dos irmãos. E se tem alguém ainda para quem não pediu perdão, eu aproveito sempre as oportunidades, eu peço perdão para você também, se eu ofendi você no passado. Aquele Ezra forte já não existe mais. Hoje eu me sinto vulnerável, eu preciso da graça do Senhor, eu preciso dos irmãos. Sem os irmãos eu não sou nada. Recentemente passei por uma cirurgia, eu senti me senti fortalecido por causa das orações dos irmãos. Estou quase curado, quase totalmente restaurado. Cada semana está havendo progresso, eu agradeço as orações dos irmãos. Eu tenho escrito para os irmãos, as orações de vocês que nos sustentam. E ontem à noite na live com o irmão Pedro, nós testemunhamos para os irmãos, que sem os irmãos nós não somos nada, nós somos apenas servos do Senhor, humanos, frágeis, mortais, vulneráveis, como qualquer um. Talvez a nossa vantagem é que mais irmãos oram por nós, talvez porque milhares de irmãos oram por nós, é por isso que nós temos hoje uma força especial. Se não fosse pela oração de vocês, queridos irmãos, hoje eu acho que não seríamos nada não. Hoje à noite para vir aqui compartilhar, sabe, toda vez que a gente vem ministrar a palavra, não pense que a gente está preparado, a gente preparou a semana toda. Não, irmãos, não é assim não. Eu me senti muito vulnerável, muito fraco, entre aspas, sentado aqui nesse sofá que tem do lado, aqui você não está enxergando, mas tem um sofá aqui. Eu estava orando, Senhor, me sustente. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. A minha força vem do Senhor. Sobre mim agora está o tabernáculo, a tenda do poder de Cristo. Eu não quero depender da minha eloquência. Eu não sou eloquente. Eu não quero depender do meu conhecimento. Eu quero depender do Senhor e depender do corpo de Cristo, depender das orações dos irmãos. Então, Paulo, em 1 e 2 Coríntios, eu vou só ler alguns versículos. A palavra que ele mais usa aqui é fraqueza e fraco, aplicados a ele. Os coríntios o desprezavam a Paulo. Paulo podia repreendê-los, podia se exaltar, se orgulhar, não, mas Paulo reconhecia. Coríntios, vocês são fortes, mas eu sou fraco. Então eu vou ler alguns versículos de novo, para mostrar isso para vocês. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3 em diante. Eu vou ler, irmãos, desde o versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação, de linguagem ou de sabedoria. Paulo poderia ter feito isso, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ele tinha muita eloquência, mas ele abandonou aquilo. Ele não falou no meio dos coríntios com ostentação de linguagem ou de sabedoria, não usou palavras elevadas, mas o que ele falou? Ele falou assim, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse era o evangelho de Paulo, Jesus Cristo, nada mais. Nenhuma sabedoria humana, nenhuma filosofia, nenhum artifício humano, era só Jesus Cristo e este crucificado. Ele pregava a cruz de Cristo. E foi em fraqueza, olha só, fraqueza. Por isso que os coríntios falavam, Paulo é fraco, Paulo é fraco. Paulo escolheu ser fraco para que o poder fosse de Deus. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. E essa é a atitude, queridos irmãos, que eu estou hoje à noite. Eu estou aqui em fraqueza, temor e tremor. Temor de falar alguma coisa que não vem de Deus. E tremor, porque eu sou humano. Eu não quero fazer nada que Deus não esteja falando.
e em fraqueza. Como falei, antes de vir, eu estava invocando direto o nome do Senhor. A minha palavra, daí Paulo continua no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Paulo poderia, com a formação dele, persuadir as pessoas com seu conhecimento, com a sua sabedoria, com a sua linguagem, mas ele falou que ele não pregou com linguagem persuasiva de sabedoria, mas em que? Em demonstração de espírito e de poder. O que nós precisamos hoje é o espírito, e no espírito tem poder. Eu quero orar pelas pessoas, eu quero pregar o evangelho pelas pessoas, seja na rua, posso orar por você, seja por telefone, seja no encontro familiar, seja no trabalho, seja no posto de gasolina, seja na farmácia. O que eu quero fazer é, quando abrir a minha boca, demonstrar o espírito e poder. Não é tentar convencer ninguém, não, com conhecimento. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Porque se eu for falar com sabedoria humana, as pessoas talvez se convençam pelas palavras bonitas que ouviram, mas não traz fruto. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aí está, irmãos. Quando nós somos fracos, entre aspas, não dependemos de nós, daí o poder de Deus se manifesta. Daí o Espírito é demonstrado. Louvado seja o Senhor. Capítulo 4, versículo 10. Paulo fala que nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo. Vocês se julgam sábios. E nós somos loucos, os bobos. Nós fracos, e vós fortes. Vocês se vangloriam, dizendo que são fortes. Paulo é fraco. Vós nobres, e nós desprezíveis. Eu não exigi nada de vocês, Paulo fala. Para vocês isso é desprezível. E vocês são os nobres. Até a presente hora, sofremos fome. Olha só, por isso que ele era desprezível. Sofremos fome e sede e nudez. Hoje muitos obreiros cristãos nas igrejas cristãs evangélicas andam de carrão, de helicóptero, banquetes, comem banquetes, ficam até 5 estrelas. Mas Paulo sofria fome e sede e nudez, era esbofeteado e não tinha morada certa. Eu quero aqui dar testemunho de novo. A minha formação foi através do irmão Dong, que dorme no Senhor hoje, descansando no Senhor. Eu aprendi muito com ele. Muito desconforto, viajava no avião, na classe econômica, comia o que os irmãos comiam, comida simples, de vez em quando os irmãos, por amor, serviam alguma coisa, nunca escolheu hotel 5 estrelas, uma vez, lá no interior do Peru, fomos hospedados em um hotel muito simples. De noite nós fomos assaltados no quarto. Fomos assaltados várias vezes. No restaurante fomos assaltados no Equador. Viajávamos num jipe com um número que você não pode imaginar, o número de pessoas que entraram naquele jipe, todo mundo apertado lá. O que os irmãos serviam, ele comia. Às vezes não tinha nem lugar para dormir, dormia no chão. Às vezes, os irmãos esqueciam, a gente chegou de uma viagem, fomos colocados numa casa, não tinha ninguém na casa, e nem jantar serviram. Nenhuma reclamação.
Nós, aqui nem Paulo falou, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quantas vezes o Mondong foi injuriado, difamado, acusado? Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Isso é um ministro da nova aliança. Isso mostra a dependência do Senhor. E o Senhor não podia ter mudado a situação? Por que deixou o apóstolo passar fome e sede e nudez? Por que deixou o apóstolo ser esbofeteado? Por que não dava uma morada para o apóstolo? Por que ele era caluniado? Jesus seguiu no mesmo caminho. E nós que servimos o Senhor não temos outro caminho a trilhar. Se Jesus passou pela porta estreita e andou no caminho apertado, quanto mais nós? O discípulo não pode ser maior do que o mestre. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Aí está o coração de um apóstolo, queridos irmãos. É cuidar dos irmãos, das igrejas, como a filhos. Daí no versículo 15, temos algo muito precioso. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teria, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? O que é preceptor? Preceptor é mestre, é professor. Vocês podem ter milhares de mestres, milhares de professores que dão mensagens, ensinam vocês, mas pais, vocês não têm muitos. Eu, Paulo diz, eu sou pai de vocês. Eu gerei vocês pelo Evangelho. E isso, irmãos, eu sinto, já que estamos hoje falando da rede de cuidados, isso é rede de cuidado. É cuidar dos irmãos, cuidar das pessoas como pais. Trabalhar em equipe. Aqueles que oram pelas pessoas. Põe o nome na lista de aqueles que vêm depois, como rede de cuidados. A rede de cuidados tem que ser formada pelos pais, por pais. Amar os filhos como pais. Louvado seja o Senhor. Hoje, todos querem ser mestres, querem ensinar, querem impressionar com conhecimento. Mas o que Deus quer na igreja são pais. São pais. E os pais se sacrificam pelos filhos. Os pais não procuram prestígio. Os pais não procuram conforto. Os pais se sacrificam. Os pais são esses que aparentemente são fracos. Então Paulo está falando aqui de fraqueza. Capítulo 9, versículo 22, 1 Coríntios, fala: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos modos salvar alguns. Eu falei isso na semana passada. Muitas vezes nós queremos demonstrar que somos fortes. Na verdade, quando somos fortes demais, nós assustamos os irmãos. Os irmãos acham que nunca vai ser como nós. Eles estamos em outra liga, mas quando nós demonstramos humanidade, demonstramos que somos passíveis dos mesmos problemas. Somos tão vulneráveis como qualquer irmão. E também sofremos, e também choramos, e também nos sentimos fracos. Isso, na verdade, encoraja os irmãos. Isso foi o que Jesus fez. Jesus, para nos salvar, ele se tornou um homem. Se ele viesse como Deus na sua glória, como Deus no seu trono, com relâmpagos, trovões,
como no Antigo Testamento, o povo ficava longe, assustado, falava para Moisés: você fala com Deus, nós não queremos falar não. Mas Deus se tornou homem, Ele veio no nosso meio. Eu me lembro uma vez, uma história que o Watchman contou. Ele estava também uma vez bem vulnerável, esgotado emocionalmente, e daí ele foi para as montanhas para descansar um pouco e para refletir. E às vezes a gente precisa de momentos, viu, irmãos? Ficar longe do corre-corre, separar alguns dias para ter comunhão íntima com Deus e descansar um pouco, fisicamente, emocionalmente, e carregar a bateria. E daí ele estava lá e tinha muito passarinho lá, vinha no chão, daí ele jogava lá algumas sementes, daí os passarinhos iam comer. E ele pensou assim: puxa, eu gostaria muito de brincar com os passarinhos. Daí ele se aproximava, quando ele se aproximava, os passarinhos todos voavam. Ele falou: mas como é que eu vou conseguir me aproximar desses passarinhos? Daí a luz veio, daí ele entendeu a encarnação de Cristo, daí ele entendeu que para poder se aproximar dos passarinhos, estar com eles, ele tinha que se tornar um passarinho, porque como homem, grande como ele era, quer dizer, não sei qual era, parece que ele não era tão alto, tão robusto assim fisicamente, mas comparado com os passarinhos, ele era bem maior. Os passarinhos se assustavam, tinham medo dele. Daí ele entendeu o princípio da encarnação de Cristo. Se Deus viesse na sua glória, com os trovões e relâmpagos, com fogo, nenhum homem se aproximaria dele. Mas Jesus veio e andou no meio dos homens, ele comeu com os homens. E as pessoas o ouviram, se aproximaram dele, as pessoas tocaram na veste dele. Jesus é um homem que se tornou passarinho, ou seja, é Deus que se tornou homem para se aproximar de nós. E assim que nós devemos ser também. Na rede de cuidados, nós precisamos também sentir empatia pelos irmãos. E também, às vezes, como Paulo fala aqui, fazer-nos fracos para ganhar os fracos. Porque se a gente está sempre forte, daí o irmão vem e pede para nós, fala assim: irmão Esdras, eu me sinto fraco. Que vergonha! Fraco! Você é forte! Não pode ter fraqueza! O irmão nunca mais vai vir procurar. Mas se a gente entender, sentir empatia, dizer: irmãos, eu também já passei por isso. Vou contar um segredo para você. Daí a gente conta a experiência. Então, esse é o conceito de fraqueza e fraco que Paulo introduziu nas suas epístolas. Nem sempre precisamos manter a fachada de forte. Muitas vezes nós enfraquecemos, tudo bem, vamos ser sinceros, falar para o Senhor, daí o Senhor nos fortalece. E é isso é uma coisa que permanece. Capítulo 15 de Romanos, vamos ler Romanos, capítulo 15, versículo 1. Olha só, irmãos, isso é rede de cuidados. Esse é o conceito, irmãos, um conceito diferente de que é ser forte. Paulo, o conceito hoje que o Senhor quer passar para nós é: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque quando eu sou fraco, daí eu dependo do Senhor. Quando eu sou fraco, eu sou um vaso de barro, daí o tesouro que está em mim aparece. Olha só, Romanos 15, 1, o que fala? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. O que é agradar a nós mesmos? É demonstrar que sou forte. Eu sou forte. Você é fraco, eu sou forte. Não. Nós devemos, como Paulo falou em 1 Coríntios 9, 22, fazer-se fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Paulo fala aqui em Romanos 15, 1, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, sentir empatia, entender o que os fracos estão sentindo. Portanto, cada um
Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. O objetivo aqui é a edificação do corpo de Cristo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Cristo, ele se fez fraco. Ele assumiu as injúrias sobre ele. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação, pelo encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação, o Deus da paciência e do encorajamento, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente, com uma só alma, em unanimidade, e a uma voz, essa palavra uma voz é uma boca. Puxa, irmãos, essa é a unidade, a cumplicidade, a irmandade que Deus quer hoje na igreja. Todos falando uma só coisa. Quando Deus ouve, o louvor é uma boca só. E quando os irmãos ouvem a igreja falando, é uma só boca, não tem várias bocas, não tem várias mensagens, é uma só mensagem. Para que concordemente e a uma só boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí vem o versículo 7. Isso é rede de cuidados, irmãos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Hoje, na rede de cuidados, nós somos encorajados a formar a central de acolhimento, para acolher. E esse acolhimento deve ser para os irmãos novos, os novos contatos, e também para os irmãos que se afastaram do Senhor, ou se afastaram da vida da igreja. Eles precisam se sentir acolhidos. Muitos não voltam por vergonha, com medo. Nós precisamos contatá-los e eles precisam se sentir acolhidos outra vez. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E por último, irmãos, vamos ler mais alguns versículos, 2 Coríntios 11. Nós lemos isso na semana passada, e eu vou ler rapidinho de novo, para mostrar que no meio dos sofrimentos de Paulo se mostrou muito vulnerável, mas ele dependia do Senhor. E é isso que o Senhor quer para nós hoje. Todos esses sofrimentos, talvez os nossos sofrimentos não sejam tantos como o de Paulo, mas eu sei que para muitos de vocês, muitos de nós, os sofrimentos pelos quais passamos parecem ser insuportáveis, mas Deus quer nos suprir. Então vou ler de novo aqui, versículo 16 a 30. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Paulo demonstrou a sua humanidade, ele queria desabafar um pouco, ele se demonstrou extremamente humano e também demonstrou sua fraqueza, entre aspas. O que falo não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, está vendo aqui a humanidade dele, o desabafo dele, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também vou me gloriar. Puxa vida, aqui ele demonstrou a fraqueza dele, que ele era homem também, ele também tinha direito de desabafar um pouco. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Vocês estão tolerando esses outros, que se chamam apóstolos, são insensatos, vocês são tão sensatos, vocês toleram eles. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso, como se nós fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, e eu falo com insensatez, eu afirmo com insensatez, ele fica repetindo isso, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu falo como fora de mim. Paulo estava desabafando aqui.
Eu ainda mais. Aí ele fala dos sofrimentos dele. E Deus não o livrou disso. Esse era o caminho do apóstolo, do servo de Deus. No padrão de hoje, ele não seria um apóstolo. Como é que um apóstolo pode sofrer tudo isso? Nenhum servo de Deus hoje, no meio das igrejas cristãs evangélicas, suportaria isso. Hoje todos querem a prosperidade, o poder, o prestígio, a fama. Olha o que Paulo escreveu: em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Essas eram as credenciais do apostolado dele. Hoje ninguém aceita isso. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes foi fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos. Ó Senhor Jesus, o que é isso? Tanto perigo, e cadê a mão de Deus para libertá-lo? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Não havia banquete, era fome e sede. Em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, nem roupa tinha. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente. Com todas essas coisas exteriores, quem que se preocuparia com as igrejas? Ele se preocuparia com a sobrevivência, mas ele fala que o que pesa sobre mim diariamente, o que estava dentro dele, a preocupação com todas as igrejas, o encargo, a palavra grega aqui é encargo, o peso que ele sentia com todas as igrejas, com todos esses sofrimentos exteriores. O que mais preocupava ele não era o seu conforto, não era a sua libertação física e emocional, eram as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, está vendo? Ele também enfraquecia. Então, queridos irmãos, não se sinta condenado se você se enfraquece por causa das situações. Mas Deus quer te dar a sua graça para você se fortalecer, se curar. A graça cura, a vida cura. O milagre pode curar exteriormente, mas não cura interiormente. A graça e a vida cura interiormente, te dá raiz, te dá fundamento para você voltar à linha de frente, porque Deus precisa de você, a igreja precisa de você na linha de frente, como você foi no passado, e você vai voltar à linha de frente para cumprir a sua missão. Quem se escandaliza, que não me escandalize. Se tenho de gloriar-me, eu vou gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza, em todos esses itens aqui. Uau! Bom, eu vou terminar aqui. Mais uma vez, não consegui terminar. Oh, Senhor Jesus! Eu também não quero me delongar demais. Eu creio que é suficiente, queridos irmãos. Que repouse sobre você, querido irmão, querida irmã, o tabernáculo do poder de Cristo. Não tenha a vergonha de sentir-se fraco. Reconheça. Eu acho que o principal aqui é reconhecer diante do Senhor, com oração, na comunhão. Senhor, eu estou fraco. Alguns irmãos me contataram dizendo: irmão Ezra, eu nem consigo orar. Eu quero estar na intimidade com o Senhor, eu quero me aproximar dele, mas não sei o que fazer. Não consigo nem orar. Eu vou dar uma dica para vocês. Não estabeleça um padrão muito elevado. Se você está numa situação que você está tão desanimado, abatido, que você sente que Deus está longe, então simplesmente reconheça a sua fraqueza e diga para o Senhor. Não precisa orar com aquele termo oficial. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou muito fraco, não consigo nem invocar o teu nome. Senhor, eu não consigo orar. Senhor, sinto você tão longe, me socorre, Senhor. Fale isso para Ele.
E veja o que vai acontecer. Deus não está longe de você, está na sua boca, no seu coração. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você não invoque desse jeito, ó Senhor Jesus, talvez você não tenha força para invocar, mas diga pelo menos, Senhor, eu estou fraco. Quando você fala Senhor, você invocou o nome dele. E peça para alguém orar com você. Pode ser sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, ou algum irmão com quem você tem intimidade. Não rejeite os seus sentimentos. Se você sente algo, tristeza, quer chorar, chore. Aceite os seus sentimentos. Nós somos seres humanos. Deus quer preservar o nosso espírito, alma e corpo. Não negue os seus sentimentos. Deus deu os sentimentos para nós podermos medir o nosso estado. Se precisar chorar, chore. Conta para o Senhor o que você está sentindo. Como Jeremias, nós temos um livro inteiro da Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Ele contava para Deus o que ele sentia e chorava e chorava. Deus te ama, querido irmão, querida irmã. Eu quero dizer uma coisa para vocês, tudo que estamos falando aqui não é só para consolar, é para consolar, mas é para restaurar e curar você. E Deus vai curar você, Deus vai restaurar você, porque você foi convocado para o exército do Senhor. E Deus precisa de você na linha de frente, para que você possa cumprir a sua missão. Semana que vem nós vamos concluir. Aí eu acho que semana que vem a gente vai conseguir concluir. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Se sinta encorajado. Eu quero dizer para você, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Eu mudei meu conceito do que é ser forte. Ser forte não é estar sempre pum, 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 não. Ser forte muitas vezes significa perceber que você é fraco, perceber que você não está com tudo, perceber que você precisa do Senhor. Eu acho que essa é a maior descoberta e é o que vai fortalecer você. Ser forte é se apegar à mão do Senhor e abraçar-se ao Senhor, deixar que o Senhor opere em você. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Até a próxima oportunidade. Amém.